quero iniciar te fazendo uma pergunta. Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é quem me segurou no colo nos momentos mais difíceis da minha vida, nos alegres também, mas no difícil acalenta, cuida, aconchega, sara. Eu vou começar a contar para você um pouco da minha história, para que você entenda quão milagroso é esse Deus. A minha história, um dos versículos da Bíblia que lembra muito a minha história é 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo supera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. A minha história, o meu testemunho, ele é baseado no amor, na maternidade e na superação. O meu nome é Carla Borges, como muitos devem me conhecer. Eu sou casada há 16 anos, mãe de 3 meninas. Quando eu estava há 4 anos casada, eu e o meu esposo decidimos ter filhos, decidimos engravidar. E eu comecei as tentativas para engravidar e esse processo levou 2 anos. 2 anos de um processo que, para quem espera, sabe o quanto é dolorido, quanta ansiedade causa esse processo. Quando completaram 2 anos da minha tentativa de engravidar, em meio a muitos exames, a indução de ovulação, na qual eu passei mal e parei de fazer, eu engravidei da Júlia. A minha gravidez foi uma gravidez tranquila, a Júlia foi um bebê tranquilo, eu fiz todo o pré-natal, passei toda a minha gravidez tranquila. E no dia do parto, eu tive diabetes apenas na gestação, e aí por isso o parto teria que acontecer antes das 40 semanas. Mas a minha diabetes era bem controlada, consegui controlar toda com comida, então marcamos o parto com 39 semanas e 4 dias. Eu fiquei o dia inteiro para tentar um parto normal, não consegui, minha bebê não evoluía para um parto normal. E foi quando o médico falou, se você quiser continuar, vai demorar muito mais tempo, a gente fez um parto cesariano. E no parto cesariano, a Júlia foi levada para uma sala do lado para ser aspirada. Meu marido foi acompanhar ela e foi ali que começou o meu testemunho. Ela teve uma parada cardíaca na hora do parto, a gente meio sem saber o que fazer, eu com a minha barriga aberta sem poder ir lá ver o meu bebê. Eu vi só que estava demorando, quando eu olhei o meu marido estava pálido, estático, sem se movimentar. Eu só ouvi uma correria de médico, o médico falou, tira o pai daqui. Foi nesse momento que começou o meu desespero, porque eu estava com a minha barriga aberta, eu não sentia minhas pernas, eu não podia sair dali, eu estava presa numa mesa de cirurgia, sem poder fazer nada, mas com o meu coração de mãe pulsando como o de uma leoa, querendo levantar dali e ver o que estava acontecendo, salvar a minha filha. Nisso passou o pediatra e falou, vou procurar um leito na UTI. Nesse momento, meu chão abriu, porque uma gravidez tão desejada, tão planejada, e de repente minha bebê foi para a UTI sem eu nem saber. Os meus exames de pré-natal davam tudo normal, ela só teria um pezinho torto congênito, que até então é normal, vários bebês nascem assim. E nesse momento o pediatra falou que é para UTI, aí eu perguntei para ele, doutor, o que está acontecendo com a minha filha? Daí ele falou, o que eu vou te falar não é o que você quer ouvir. Ela não está bem e ela vai para UTI. E assim, para mim aquilo foi um choque. Porque, primeiro que não teve empatia da parte dele nenhuma, nem compaixão por mim que estava ali, pela situação, pelo meu esposo. Mas, enfim. Fiquei minha bebê foi para UTI, fui para o pós-parto, minha bebê foi para UTI, mandaram meu marido embora e eu fiquei perdida no meio de uma UTI. Ali se iniciou momentos difíceis, Quando eu pude sair da cirurgia para me recuperar no outro dia para poder ir ver ela na UTI, começou muita informação,
tínhamos 12 plantonistas, cada um dava o seu ponto de vista, cada um dava a sua informação. Eu e meu esposo perdido, né? Sem saber o que fazer, sem saber para onde correr. E foram momentos bem tensos, assim. A Júlia foi entubada, passou por processo de extubação, quase veio para casa. Fomos transferidos para outra cidade para um parecer. Ficamos com ela quando ela tinha 4 meses de vida, teve a possibilidade de trazê-la para casa. No dia da alta, nós com as coisinhas dela toda no carro, o médico veio e fez um exame cardíaco, descobrimos um probleminha cardíaco. Até então a gente não sabia nada do que a Júlia tinha, muita informação, mas pouca informação confirmada, muito diz que me diz que, mas pouco exame provando nada, não tinha. Foi consulta com geneticista. Foi feita consulta com geneticista, com neurologista, com todos os médicos, todos os especialistas cardíaco que precisava, e ao mesmo tempo que ela tinha tudo, ela não tinha nada, porque os exames dela vinham todos negativos. Foi feito o exame do AME, foi feito vários exames e nada tinha a Júlia. A alta foi cancelada e nesse período de UTI ela começou a ter momentos de convulsão, começou a ter uma piora. Quando ela tinha 1 ano e 13 dias, pela segunda vez teve a possibilidade de trazer a minha filha para casa. Para nós aquilo era um sonho que naquele momento parecia inalcançável. Surgiu a hipótese de trazê-la através de um home care, que é uma UTI domiciliar. Conseguimos, fizemos tudo possível e impossível, conseguimos trazê-la para casa. Quando a Júlia estava em casa, ela teve uma equipe maravilhosa. O dia que ela veio para casa, teve médicos da mesma UTI que falaram que ela não duraria 1 mês. E a Júlia em casa ficou muito bem, ficou estável. Ela era um bebê que precisava de aparelho para respirar, sonda para se alimentar. Não movia nenhuma perninha, nenhum bracinho. O único movimento dela era do olhinho, quando ela abria e ficava um pouquinho nervosa. Não fechava, não abria a boquinha. Ela usava o oxímetro para a gente ficar vendo a saturação, o batimento cardíaco. Usava oxigênio em alguns momentos. Tinha acompanhamento com físio, com fono, todo o acompanhamento dentro de casa. O mesmo que ela tinha na UTI, ela tinha dentro de casa. Eu e meu esposo, nós fizemos tudo o que podíamos e o que não podíamos pela Júlia. A gente lutou com todas as nossas forças, mas sempre crendo que Deus poderia curar, se assim fosse da vontade dele. Quando a Júlia tinha 3 anos e meio, nasceu a nossa segunda filha, a Isabela. A Isabela foi uma calmaria na nossa vida. A Isabela foi um bebê que não chorava de cólica, quase nunca ficava doente nos primeiros meses. Era um bebê super tranquilo, dormia a noite inteira. Para mim dar mamar eu tinha que acordar. Recém-nascida tinha que passar paninho na cara, porque senão ela só queria dormir. E naquele momento, diante daquela calmaria, né, da nossa calmaria na tempestade, veio mais um momento de aflição, que foi o de pensar que a calmaria da Isabela estaria acalentando o nosso coração para Deus recolher a Júlia. Meu esposo falou: Carla, tu percebeu o quanto tá tranquilo, o quanto tá dando tudo certo com a Isabela? Já parou para pensar que pode ser Deus nos preparando para recolher a Júlia? Só que eu, com meu coração ingrato de mãe, meu coração egoísta, de achar que eu tenho algum domínio, de achar que eu tenho algum poder sobre o filho, e eu acredito que Deus nos perdoa porque Ele sabe que nós somos assim. Eu imaginei, eu não queria aceitar, eu não queria entender que isso poderia acontecer, mas eu falava: Senhor, se for da Tua vontade, Tu tem que me preparar. Porque por mais que ela estivesse em cima de um leito de UTI, mesmo sendo em casa, ela tinha todo o suporte de uma UTI. Por mais que ela nunca tivesse andado, que ela nunca tivesse falado, que ela nunca tivesse se expressado, o amor de mãe, ele é um amor incondicional. Ele não quer perder, ele é um amor egoísta, ele quer que fique tudo pertinho, tudo no colinho. Então eu achava que eu estando ali eu podia cuidar dela. Tinha gente que falava: mas depois... Tinha gente que falava: mas ela está sofrendo. Ela está sofrendo, não queira ter uma vida assim. Realmente, a gente não quer ir parar no fundo de uma cama, só que a gente não quer perder, não quer perder. Mas eu sempre orei: Senhor,
confirma no meu coração, tranquiliza o meu coração, se for a tua vontade. Se for a tua vontade, recolher a Júlia. E em toda essa nossa trajetória de internação, de UTI, nós encontramos pessoas muito boas que cuidaram dela, que foram ótimas. A equipe que ficou com ela em casa foi sensacional. A gente tem um carinho muito grande, como se fosse uma família até hoje. Nos momentos que ela estava no hospital, nós conhecemos pessoas maravilhosas que cuidavam dela com carinho, com amor, mas também conhecemos muita gente que tratava com desprezo e preconceito. E diante de toda essa angústia de preconceito, diante de todo esse desprezo que a gente havia passado por ela, nas orações o meu esposo falava assim: Senhor, se a tua vontade não for a cura, porque eu creio na cura, se a tua vontade não for a cura, eu quero que tu recolha a Júlia de dentro de casa, porque eu quero ter certeza que foi um propósito teu, não um preconceito do homem, não um desleixo do homem. Me prepara para que isso aconteça, mas que seja dentro de casa para mim saber que tu foi da tua vontade. E eu, mais uma vez egoísta, não conseguia confirmar isso. Eu falava: meu Deus, Senhor, se eu perder minha filha de dentro da minha casa, eu vou ficar desesperada, eu vou ficar perdida. E quando a Isabela tinha 11 meses, no dia 4 de setembro de 2016, no dia 4 de setembro de 2016, o Senhor recolheu a Júlia. No dia 4 de setembro de 2016, o Senhor recolheu a Júlia de dentro de casa. Ela faleceu, o pulmãozinho dela estourou. É como se tivesse estourado, o médico dá um nome científico para isso, mas eu não sei falar. Mas é como se a parede do pulmão dela tivesse cansado de tanta ventilação mecânica e rompeu. Ela teve uma hemorragia, era muito sangue pela tráqueo, pelo nariz, pela boca. Tinha acabado de trocar a equipe de enfermagem, tinha acabado de trocar a técnica de enfermagem. A técnica tinha deixado ela prontinha, bonitinha, como todas as outras vezes. Eram duas técnicas de super confiança nossa, estavam bastante tempo na família. A outra pegou o plantão, estava tudo certo também. E logo em seguida, tudo começou. Eu estava em casa, porque era um domingo de manhã, meu esposo também estava. Quando eu ouvi o barulho do aparelho dela, dando o som, o alarme de que não estava entrando ventilação dentro do pulmão, que estava interrompendo a ventilação, eu pulei do meu quarto, era 7 horas da manhã. O meu esposo até tinha saído de dentro de casa, estava fazendo outra coisa lá fora. Eu vim do meu quarto, que eu cheguei no quarto dela, era muito sangue, a enfermeira já estava começando a aspirar, eu comecei a tentar reanimá-la, o oxímetro estava zerado, eu colocava no meu dedo, funcionava, eu colocava no dedo dela zerado. Mais uma vez eu com esperança de que o aparelho estava errado. Nesse momento, meu esposo entrou dentro de casa, ligou para o SAMU, e nós ali tentando reanimar, e a gente abriu o olhinho dela, a pupila dela já tinha dilatado, já demonstrando que ela não tinha mais vida. Aí nesse momento meu esposo falou: gente, chega, ela já morreu. Aí ele pegou ela, fez uma oração, entregou ela para o Senhor. Eu estava completamente fora de mim, porque por mais que eu falasse que haviam quase 5 anos, nessa época ela já estava com 4 anos e meio, que havia quase 5 anos que eu estava me preparando para esse dia, a gente nunca está pronta. O SAMU veio, tentou reanimar ela ao máximo, fez um monte, o médico foi
ótimo, ajudou muito a gente. Conseguiu trazer ela de volta por causa das drogas injetadas, mas ela estava sem vida, só o coração voltou a bater por causa da droga. Não sei explicar com muitos detalhes, mas foi isso que foi explicado para mim. Eles colocaram ela na ambulância e levaram para o hospital. Quando ela chegou no hospital, deu em 5 minutos. Meu esposo foi junto na ambulância, eu fui atrás no carro com a minha irmã. Quando a gente chegou no hospital, deu em 5 minutos, eles me chamaram para entrar e realmente foi detectado o óbito dela. Aquele momento foi o primeiro momento da vidinha dela e da minha vida, que eu peguei ela no colo, sem aparelho nenhum, mas também sem vida. É um momento muito difícil, porque como eu já falei, a gente não quer perder. A gente não quer perder. A gente tem um sentimento egoísta de amor, que o filho sempre vai ser perfeito. Eu acredito que Deus coloca esse sentimento dentro da gente e Ele nos perdoa por pensar assim, por querer muito que o filho fique. Antes de a Júlia falecer, muitas pessoas vinham e falavam assim para mim: Carla, a Júlia não morre porque você não permite, você está segurando ela aqui. Se você está passando por uma situação parecida, ou se você conhece alguém que está passando por uma situação assim, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa para a pessoa. Sabe por quê? Para o Senhor, eu não tenho mais valor do que a Júlia. Para o Senhor, eu não sou mãe da Júlia. Para o Senhor, eu sou irmã, porque todos somos filhos. Todos somos filhos de Deus. Então, Ele jamais vai deixar um filho dele sofrer para agradar o outro. Deus não ia deixar a Júlia aqui sofrendo só porque eu quero, só por um capricho da Carla. Nossa, a Carla é mais especial para mim, eu vou realizar os caprichos dela. Não é assim que funciona o reino espiritual. Só que as pessoas, elas precisam ter mais empatia uma pelas outras. E isso eu ouvi dentro da igreja. Não foi nem fora, no hospital, não. Eu ouvi dentro da igreja, por uma pessoa que era para estar de joelho orando por mim, não enchendo a minha cabeça com palpites. Só que como a minha experiência com o médico foi boa com alguns e ruins com outras, com os meus irmãos de fé foi a mesma coisa. Ao mesmo tempo que teve gente tacando fagulhas, sabe, enfiando a faca com palavras cruéis, cortando a minha orelha com palavras que doem, falando que é em nome de Jesus. Assim como na Bíblia, Pedro cortou a orelha do soldado para defender Jesus, mas aquilo não foi uma ordem de Jesus. Assim muitos cristãos fazem no mundo. Eles cortam a orelha das outras pessoas dizendo que é em nome de Jesus, mas é tudo coisas impensadas. Assim como no hospital, que nem eu falei, eu tive experiências boas e ruins na igreja também. E eu tive pessoas maravilhosas do meu lado. A minha família ficou do meu lado. As minhas amigas, os meus amigos ficaram do meu lado. Eu tive amigos maravilhosos dentro da igreja, irmãos de fé que me ajudaram muito nessa trajetória. Esses dias eu me deparei com uma situação onde me perguntaram: a menina, ela tá doente. O pai tá crendo que ela vai ser curada, mas a gente olha para ela e vê que não vai. Aí eu pergunto para você: quem é você para definir entre a vida e a morte? Ter fé é crer naquilo que você não vê. O que você está vendo é constatação. Fé é crer naquilo que você não vê. Se você se depara com uma situação dessa, não fala. Não tenta tirar a esperança ou a fé daquele pai. Creia com ele até o final, porque nós cremos num Deus que ressuscitou Lázaro, nós cremos num Deus que cura enfermos, nós cremos num Deus que faz milagre,
que multiplica os pães. É esse Deus que nós cremos. Se hoje você estivesse vendo alguma daquelas situações que são mencionadas na Bíblia, você teria fé ou você só tem fé porque você já leu o livro de trás para frente? Ou você só tem fé porque que Deus curou Lázaro porque você leu que ele curou? Você tem que ter fé antes de acontecer. Às vezes a sua vida está passando por um momento difícil, por um momento de aflição, e você acha que não tem mais solução. Só que não esqueça que no momento que o Lázaro morreu, no momento que as pessoas da Bíblia estavam passando por dificuldade, a única coisa que movia elas era a fé. Tenha fé até o fim, até que Deus diga que não, até que Deus mostre que o propósito dele não era esse. Se você está passando por uma situação parecida, se você está passando... Nós tivemos pessoas do nosso lado que criam que a Júlia ia ser curada até o dia que Deus levou. É loucura. Ela era uma criança que estava sofrendo, mas se Deus quisesse, Ele curava. Porque o Deus que eu sirvo cura. O Deus que eu creio faz milagre. Ele ressuscita. Ele faz viver aquilo que não tem mais vida. Ele faz jorrar água em terra seca. Então creia até o fim. E é muito importante para a pessoa que está passando por isso, que tenha pessoas do lado dela que creiam também. Porque é uma trajetória difícil. Você tem vontade de desistir. Existem muitas ciladas, muitos ataques, muitas coisas difíceis, porque o mundo tem aflições. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, é isso que diz a palavra de Deus. Então, se você conhece pessoas que estão passando pelo mesmo problema, casais que têm um filho especial, pessoas que estejam passando por problemas diferentes, mas que para elas é um problema difícil, pegue na mão dela e diga: eu creio junto com você e eu vou te ajudar em oração. Essas palavras são importantes. Uma coisa que marcou muito para mim é que a maioria das pessoas me viam apenas como a mãe da Júlia, uma criança doente. O Jefferson, meu esposo, como o pai da Júlia, uma criança doente. Mas tinha nesse meio pessoas que me viam como Carla, que viam ele como Jefferson. Me viam como filha, como amiga, como irmã. Me viam como uma pessoa que falha. Me viam como uma pessoa que sofre e como uma alma ferida a ser cuidada. Porque muitas vezes a gente foca só na doença, foca só no problema e esquece das almas, esquece das vidas que importam. Então teve pessoas do nosso lado que nos ajudavam e nos olhavam com intimidade, com vontade de nos ajudar. E isso fez total diferença. Se você conhece uma pessoa que está passando por um problema parecido, leve ela para tomar um café, faça algo que vá distrair ela, dê um presente para ela, mostre que a vida dela ainda importa, que a vida dela ainda é preciosa para o Senhor e que ela é uma alma que importa para o Senhor tanto quanto aquela que está doente. Faça a sua parte como filho de Deus, cuide, abrace, beije, aproveite todos os dias que você tem, porque a nossa vida preciosa foi o Senhor que nos deu. Ele tem um plano para você aqui nessa terra. Ele tem um propósito para você aqui nessa terra. Ele não fez você nascer em vão. Você não veio só como mais um. Você não veio em vão. Você veio porque você é alguém especial para Deus. Você veio porque você tem valor. Porque você foi uma alma e um espírito escolhido para vir para a terra. Às vezes você está preso numa história de amargura, numa história de revolta. Você não está vivendo, desfrutando daquilo que Deus está te dando, porque você está preso num passado. Um passado que pode ser curado, um passado que pode ser liberto pelo sangue de Jesus. Basta uma atitude sua, basta você querer, basta você buscar, basta você vigiar, basta você correr atrás. Não deixe a sua vida, que é tão preciosa para o Senhor, uma vida que tem um propósito lindo nessa terra, passar por trevas, viver
nas trevas, viver na amargura, viver no preconceito, viver no rancor, viver na dor. Você é especial, você importa para o Senhor, você importa para as pessoas que estão do seu lado. Você tem que começar a ver os pontos positivos da vida. Muitas vezes, a maioria das vezes, é mais fácil a gente reclamar do que agradecer. Ah, mas eu tenho tanto motivo para reclamar. Mas já parou para analisar que às vezes o único motivo que você tenha para agradecer, ele é tão grande que acaba com todos os motivos da reclamação? Todos os motivos que você tinha para reclamar ficam tão pequenos perto daquele único motivo que você tem para agradecer? E esse motivo pode ser o simples fato de que você está acordado, respirando e assistindo esse vídeo. E isso não é apenas um motivo. Você fala, você ouve, você respira, você anda e você tem a capacidade intelectual de acessar um celular para estar assistindo isso. Então olha quantos motivos eu te dei em apenas alguns segundos para você agradecer hoje. Você se alimentou? Você bebeu água? Você andou? Você falou? Já são motivos para agradecer. Ah, eu estou com uma doença terminal. Eu estou passando por uma fase difícil. Creia, mantenha a sua fé. Agradeça pelos poucos momentos que você está tendo. Muitas pessoas me perguntam, Carla, mas cadê o milagre se a sua filha morreu? O milagre sou eu, o milagre é o meu esposo. O milagre foram os 4 anos e meio que ela viveu. Os 4 anos e meio que Deus providenciou dinheiro quando nós não tínhamos, ajuda quando nós não tínhamos, amigos quando eu precisava de um ombro, família quando eu precisava de um apoio, de um colo. Foi nesse momento que foi feito um milagre atrás do outro, um milagre atrás do outro. Hoje eu tenho a Isabela e tenho a Valentina, uma bebê linda de 2 anos e 8 meses. As minhas filhas são preciosas, elas são lindas, elas são presente de Deus. Deus recolheu a Júlia e me deixou 2 princesas. Elas não substituem a Júlia. Elas não me fazem eu esquecer da Júlia em nenhum momento. Elas não têm importância maior para mim do que a Júlia teve. Só que elas ocupam o meu tempo. Elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho um luto para contar, mas eu tenho 2 vidas para glorificar. Então creia num Deus que faz milagre. Agradeça por tudo que você tem. E quando você pensar em murmurar, você fala, Senhor, tá difícil hoje, me ajuda. Ao invés de murmurar, peça ajuda. Suplique aquele que pode te ajudar. Peça para aquele que pode te ajudar. E eu creio que Ele fará. Tudo que for da vontade dEle, Ele fará. E se não for a vontade dEle, um milagre sobre a sua vida, ou sobre a vida da pessoa que você está orando, Ele vai te dar suporte, Ele vai te dar suporte espiritual para que você passe pela prova. Porque você buscar em Deus não significa que você vai ficar isento das provas. Significa que você vai ter uma mão te ajudando a carregar a sua cruz. Significa que você vai ter um amparo diante do seu problema. Que você vai ter uma jarra de água no seu deserto. Então creia num Deus que faz milagre, creia num Deus que te dá um colo, creia num Deus que te ajuda. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito mais leve e tranquila. Esse é o meu testemunho, espero que tenha tocado seu coração. Espero que você tenha sentido um abraço do Senhor através do meu testemunho. Eu aprendi que a dor só é válida quando ela é utilizada para alguma coisa, senão ela é apenas uma ferida. Às vezes você está passando por um problema hoje, que no futuro será um testemunho para ajudar outras pessoas com o mesmo problema. Então não desista e creia e fique com Deus. Não esqueça, Ele te ama.